pedir, por favor, feche teus olhos. Quem entende aqui que precisa ouvir a voz do Senhor, diga amém. Você precisa ouvir a voz dele? Ele vai falar com você agora. Se você puder, feche os seus olhos, põe a mão aí no seu coração e diga comigo: Espírito Santo, eu sei e creio que o Senhor habita dentro de mim. Diga comigo: Espírito Santo, até hoje eu dei tanta importância às vozes que vieram do lado de fora, mas hoje eu declaro, eu reconheço que preciso ouvir a voz que vem do lado de dentro. Diga: que vem do lado de dentro. E essa voz é do Senhor, Espírito Santo. Diga comigo: Espírito Santo, estou pronto para ouvir a sua voz. Então agora escute aí a voz do Espírito Santo falando com você. Insista um pouco mais em ouvir a voz que te liberta. Insista um pouco mais em escutar a voz de quem te cura, de quem te levanta, de quem te direciona, de quem conhece o teu propósito de vida. Escute um pouco mais. Talvez o Espírito Santo falou por você sair e orar por alguém, mas o calibre não estava ajustado ainda. Talvez o Espírito Santo te fez lembrar de alguém para você orar por ele agora, e essa pessoa recebeu uma bênção lá agora, mas o calibre não estava ajustado. Talvez a dúvida ficou aí no seu coração: eu não sei se é isso, se é aquilo. Nós estamos repreendendo essa dúvida agora. Ouvir a voz de Deus não é privilégio apenas de alguns. Ouvir a voz de Deus não tem a ver com título pastoral, apostólico. Não, o Senhor, Ele é um Pai que deseja falar com todos os seus filhos. Vamos ajustar, vamos alinhar hoje. Não saia daqui aceitando esse silêncio. Não saia daqui aceitando esse distanciamento. Você e o Espírito Santo precisam estar muito próximos.
você para abraçar essa pessoa que está do seu lado. De preferência, homem com homem, mulher com mulher, ou sua esposa, seu esposo. Abrace aí. Mas não deixa ninguém afastado. Não deixa ninguém sozinho. Intercessores, se vocês verem alguém sozinho, vai até ele. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. Se eu estou falando para vocês ouvir a voz do Espírito Santo, é porque primeiro eu estou ouvindo. E eu preciso render a voz que Ele, aleluia, está falando. Isso, abraça essa pessoa agora. Aleluia, ore por ele agora. Digo, nós vamos vencer. Ore por ele agora, diz, ainda tem jeito. Ore por ele agora e diga, Deus te ama muito. Isso, não deixe ninguém sozinho. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Abraça ele aqui. Oh, isso, ora agora. Eu só quero. Quantos aqui desejam ouvir a voz do Senhor aqui? Alguns já estão ouvindo essa voz. Amém, queridos? Levante a mão em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele falou: a minha paz vos deixo, uma paz que o mundo não tem, mas eu vos la dou. A Bíblia diz que esse Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por causa de outras vozes, tem gente que aqui está com a vida pesada, mas hoje essa voz está trazendo alívio para você. Essa voz está trazendo direção para a sua vida. Se você crê nisso, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus aí? Acho que a gente já pode ir embora, né? Senta aí um minutinho. Que coisa linda. Como é bom sentir, se envolver e obedecer a essa presença.
Olhe para mim aqui, dobre a sua atenção. Eu quero acreditar que eu vou ser rápido. Essa é a minha esperança de sempre. Mas olhe para mim. Eu já lidei com algumas situações e vamos aqui que você também já, acredito que todos. Talvez, Blessed, em alguns momentos da nossa vida a gente conhece uma pessoa e aí na nossa trajetória ou na nossa jornada de relacionamento com essa pessoa, a gente pode sofrer algumas frustrações, sim ou sim? Então é comum, Tainá, que às vezes a gente convive com algumas pessoas e essa pessoa em um determinado momento ela começa a mudar os comportamentos e as escolhas. E é muito triste quando você percebe que você veio confiando em alguém e essa pessoa mentiu para você por muito tempo. Vem comigo, quando você às vezes está respaldado por uma fala de alguém e a fala dessa pessoa você descobre que foi uma mentira. E aí você fala, quando descobre que tudo era uma farsa, era uma mentira, a gente tem o hábito de falar, olha, algumas pessoas falam, essa pessoa acabou para mim. Não é verdade ou não é? Agora, tem gente que fala assim, ó, o que ele falando e não falando, para mim é a mesma coisa. E são isso que acontece, sim ou sim? Às vezes nós passamos por situações nessa vida relacional humana que temos, que às vezes alguém nos frustra. E aí você fala, olha, a partir de hoje, o que você falar para mim não muda nada. E para algumas pessoas, realmente a nossa fala tem que ser essa. Porque existem pessoas que se você dá importância para a palavra, para as palavras que saem da boca dela, o seu destino vai ser um desastre. Então escuta, existem pessoas que vão falar conosco, é a mais velha? Como é que é o nome mesmo da mais velha? Érica, que eu sempre chamava Sara de Érica. Deus te abençoe. Então existem situações que tem pessoas que a gente fala assim, olha Ernesto, essa pessoa, se ela falar para mim, não adianta nada. E de fato tem pessoas assim. Quem aqui não conhece um mentiroso, não? E tem gente, para mim isso é uma entidade espiritual, que a pessoa é a possessa dessa entidade e ela tem tanta facilidade para mentira que mente assim, ó. Você já viu aquele famoso ditado? Nossa, essa pessoa mente de graça. Agora, olha para mim, uma pessoa que você entende, e tem pessoas que são assim, ela tem uns traços de personalidade no bojo do seu comportamento, que ela realmente tem a mentira. E é perceptível, Adriano. Porque tem pessoas, Adriano, que você fala assim, não, esse aqui eu vendo com o contrato do fio do bigode. Mas esse aqui você fala assim, ó, até a nota de 100 eu vou dar uma olhadinha para ver se não é falsa. Verdade ou não é, gente? Então escuta, por que alguém, por exemplo, eu teria que desconfiar de qualquer coisa? Porque tudo que ele faz, às vezes me dá, ou por uma situação, como eu disse aqui agora há pouco, a experiência de uma convivência respaldada ou baseada em uma mentira, tira de nós a confiança. Então a gente fala assim, ó, essa pessoa para mim, o que ela falar não vale mais. Agora olhe para mim, o fato de você falar que o que ela fala não vale mais nada, não impede ela de continuar mentindo e falando, sim ou sim? Só que essa voz, para você não tem peso mais. É assim ou não é? Agora, o que seria, vem comigo aqui, o que seria a questão dessa pessoa continuar falando e a voz dela não interferir mais em você? O que seria? Como seria essa vida? Porque o fato de eu não acreditar, pega essa chave aqui porque tem um bojo da mensagem. O fato de eu não acreditar não impede o mentiroso de falar, sim ou sim? O fato de eu não acreditar não impede que alguém esteja falando, sim ou sim? E aí eu sei pela cara de vocês estão assim, gente, onde o Ernesto vai chegar agora? Mas a questão, escute queridos, é que quando alguém falha comigo, ou quando alguém
vive num processo de mentira, ou a pessoa tem ideologias, Laina mesmo, mais ideologias diferentes do que a minha, a voz dessa pessoa não pode ter peso sobre mim. Esses dias saiu uma manchete aí de uma defensora de uma facção. Ela disse que as favelas do Brasil estão sendo alienadas pelas igrejas, e a igreja é a maior máfia do Brasil. O que essa pessoa fala não tem nenhum impacto na minha vida. Primeiro, porque eu não acredito. Segundo, porque ela não tem os mesmos princípios que eu. Terceiro, porque a voz que ela está escutando não é a mesma voz que eu escuto, porque eu escuto a voz do Espírito Santo e ela está escutando a voz do Satanás. Então o que ela fala não interfere na minha vida. Sim ou sim? Vocês estão entendendo até aqui? Agora, só que nós temos um contraponto, que aí o que eu quero refletir com vocês hoje é o seguinte: tudo isso que eu falei, Lindaura, são de pessoas que falam, e são pessoas que destoam de nós, e eles continuam falando, mas não refletem na nossa vida. Sim ou sim? Só que nós temos um problema aqui. Pergunte qual é. Fala mais forte, qual é? Nós temos um problema sério aqui. Porque a contraponto de alguém que mente, a contraponto de alguém que é diferente dos seus princípios, a contraponto de alguém que deseja o mal, alguém que tenta ludibriar você, trapacear você, a contraponto disso, existe uma voz. Que esta voz, ela é o contrário, essa voz é a verdade. Ela não tem a verdade, essa voz é a verdade. Essa voz, ela não tem princípios, essa voz é o princípio. Esta voz, ela não tenta descobrir o teu futuro. Essa voz anuncia o seu futuro. Essa voz, ela não oscila como a voz do mentiroso. Essa voz, o que falou que você seria lá no passado, ela continua falando no tempo presente, e ela continua declarando isso para o tempo futuro. Esta voz é a voz que precisamos. Agora escute, a questão é que da mesma maneira que o mentiroso está falando, a verdade também fala. A questão é que da mesma forma que alguém que maquina o mal contra você fala, porque irmão, olhe para mim aqui, só para eu ser bem original hoje, olhe para mim aqui, ó, porque se tem uma coisa que a pessoa maldosa ela é astuto em agir e falar. Porque de repente a Márcia pensa assim, ó, nossa, a Waila é tão gente boa, e ela fica só com o pensamento. Mas quem fala assim, não, peraí, rapaz, esse Ernesto, eu vou te falar, terrível, viu? Inclusive a Dilson, aí já começou a compartilhar. É assim ou não é? Então às vezes, a questão que eu quero que vocês entendam aqui, porque talvez a voz, ela está tudo certinho, tá? Não falou nada de você para mim. Pastor, onde o senhor quer chegar? É porque tem hora que a gente não dá importância para a voz do mentiroso, está tudo certo. A gente não dá importância para a voz daquele que maquina o mal contra nós. Mas se você parar para pensar, a mesma relação ou a mesma reação da voz do mentiroso, talvez é a mesma forma que você está tendo com a reação através da voz da verdade. Vou melhorar para você entender. Às vezes é até o contrário. O mentiroso fala de você, você reage com raiva, com tristeza, com angústia. Sim ou sim? Deus fala com você e você continua como? Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero que vocês entendam que nós estamos ouvindo vozes e às vezes dando importância para vozes erradas. Porque a voz do mal parece que ela está tendo mais força em nós do que a voz do bem. E olha que interessante, quantos aqui já não falaram, já perguntaram, gente, como que eu posso ouvir a voz do Senhor? Como ouvir a voz de Deus? Quem já fez essa pergunta, gente? É interessante que a gente tem e fica procurando formas e tentando encontrar um segredo para ouvir a voz de Deus. Mas para ouvir a voz do endemoniado, a gente não precisa de segredo. Deixa eu melhorar para você entender. Ouvir a voz de quem desenhou o seu propósito, você fica tentando achar métodos e segredos. Mas ouvir a voz de quem quer destruir você, você só ouviu, já acabou, já dá valor e começa a se destruir por causa do mal que o outro está falando ao seu respeito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo?
Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar numa conclusão com vocês, que você precisa parar de viver uma vida sem ouvir a voz daquele que tudo é, que tudo pode, que tudo faz, aquele que te formou. Escuta, eu vou ler um texto com vocês, palavras de Jesus, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que nunca houve uma geração que ouviu tanta voz. Ontem mesmo eu estava pensando e conversando com uma pessoa, eu falei, irmão, que uma pessoa com um propósito tão divino, tão singular, mas aí apareceu outras vozes. E o problema, escuta, o problema é que as outras vozes, parece que no primeiro momento, Robson, é agradável. Mas escuta, não adianta obedecer uma voz que te agrada no momento presente, mas te afasta do seu propósito no momento futuro. Então escuta, hoje eu quero que vocês, a partir do texto que eu vou ler, eu quero que vocês junto comigo entendam qual é a voz que está roubando a sua atenção. Irmão, nós nunca vivemos uma geração que tem tantas vozes. A internet hoje deu voz para qualquer um. Verdade ou verdade? Escuta, irmãos, olhe para mim. A internet hoje deu voz para quem nunca passou por um discipulado, para quem nunca conviveu em uma relação chamada igreja e comunhão, mas ela quer te ensinar a ter comunhão. Eu fico ouvindo que tem vozes, aí escuta, e nós temos um problema, pergunte o quê? É porque às vezes a gente prefere ouvir voz de longe porque voz de perto. Pergunta por quê? Porque quem é de longe não te conhece, mas quem é de perto conhece você. Aí você pode ir para uma conferência que ninguém te conhece lá e profetiza, e vai num flow, você fica infeliz da vida e tudo e tal. É interessante Deus usar tanta gente do lado de fora e não usar as pessoas que estão perto de você, ou é interessante você dar tanta importância à voz que está do lado de fora e não ouvir a voz que está do lado de dentro. Eu sei que talvez vai ser difícil dar glória hoje, mas escuta, quantos aqui querem ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Mas nós estamos, para eu ser rápido aqui hoje, eu sei que teve gente que já foi curado aqui hoje, porque o Espírito Santo abriu o seu ouvido espiritual. E aí só para eu entrar na mensagem, essa semana, Lindaura, passei por uma situação em que eu precisava, até fiz um vídeo, e vou postar ele hoje. Eu precisava, Sara, de contratar um prestador de serviço. E aí na hora, eu chamei a pessoa, um excelente profissional. E o que aconteceu? Nós fomos para uma reunião, e na reunião, quando ele começou a falar, tudo que ele falou me agradava. Era o que eu precisava. E eu via que ele era experiente. Eu via que ele tinha, sabe, propriedade para falar do assunto que estava falando. E ele falava, e eu falava, é isso aí. Eu falei, e aqui? Ele falava, não, isso. E aí a reunião foi muito boa, porque tudo que ele falava estava alinhado com o que eu pedi para ele, que o que eu queria era o serviço que eu queria contratar. Só que no meio da reunião, mais para o final da reunião, eu comecei a ter um diálogo interior, e o Espírito Santo começou a falar assim, você não precisa fechar com esse profissional. Você não precisa fazer todo este investimento. Só que o cara era muito bom. A conversa ali estava agradável. Mas aí daqui a pouco meu semblante já mudou, tenho certeza. Porque aí eu comecei a baixar o volume de fora e começar a ouvir o volume de dentro. E eu quero profetizar que isso vai acontecer na sua vida também, em nome de Jesus. E aí ele falou, Ernesto, então vamos começar? Podemos fechar? Eu falei, amigo, a reunião está ótima, tudo que você falou é realmente o que eu preciso. Mas escute, te falo amanhã. Amanhã eu te falo. Então, pode mandar o PDF aí, amanhã eu falo contigo. Tinha uma outra pessoa na reunião, e aí eu falei, então, Deus me parou no meio da reunião. E aí sabe o que aconteceu? Parei, aí acabamos a reunião e tudo e tal. Saí para a sala, eu falei, Deus, que é isso?
Por que que eu não avancei? Era tudo que eu queria, por que que eu não avancei? Por que que eu não fui? E aí eu comecei a perguntar, escuta, Deus, se o Senhor não quer que eu avance para Ele, é porque o Senhor tem outra pessoa. Percebe que eu comecei, escuta, a entender, se Deus falou que não é Ele, pronto, não é, eu não vou questionar a voz de dentro. O problema é que você fica aceitando a voz de fora e acabando com a voz de dentro. Eu falei, Deus, se não é para ser Ele, me fala quem é a pessoa. Você acredita que Deus me fez lembrar de uma pessoa na hora? Deus me fez lembrar de uma pessoa. Eu falei, mas aquela pessoa... Eu peguei, então, se Deus está me fazendo lembrar dela, deixa eu ligar. Liguei para a pessoa, falei, fulano, eu estou precisando disso, disso e disso. É isso que você faz? Você trabalha com isso? Pastor, exatamente o que eu faço é o que o senhor está me pedindo. Eu falei, tá brincando? Eu falei, mas só que é o seguinte, o meu caso é de urgência e tudo e tal. Isso já era umas quase 5, quase 4 e pouquinho. Eu falei, mas e agora? É porque eu precisava para hoje. Ela falou assim, eu posso ir aí às 18 horas? Eu falei, daqui 1h30. Eu falei, então pode. E quando essa pessoa chegou, escuta, queridos, eu já me sentia, sabe, num desejo de abençoar aquela pessoa, só não sabia como. E aí sabe o que aconteceu? Ela chegou, conversamos, tudo que ela falou era exatamente o que eu precisava, ela sabe exatamente. E aí eu falei, vamos lá? Quando que você pode? Aí o prazo do outro era maior, o prazo dela para a entrega foi menor. Eu falei, já está melhor. E aí, meu irmão, questão do preço, o valor que eu tinha que pagar. O outro estava com valor extremamente alto, fora de mercado, mas ele entendeu que eu estava numa necessidade e ele achou que só ele podia resolver aquele problema. Sabe aquela questão de oferta e demanda? Então, na questão de business, negócio, a pessoa percebeu e acabou que a gente apresentou uma questão de urgência e ele abusou da ocasião e quis cobrar um valor exorbitante. Mas quem ouve a voz de dentro, ele se livra das afrontas do lado de fora. Contratei um serviço com valor tipo assim, 30% do valor que o outro queria cobrar. E você não deu glória que não foi você que economizou tanto assim. E aí agora tem mais liberdade com a pessoa pela qual eu contratei. Agora escuta, eu já conversei com essa pessoa ontem, conversei com essa pessoa sexta à noite. Por quê? Porque agora eu tenho liberdade, porque essa pessoa é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa do meu convívio. E por outro lado, o trabalho que essa pessoa vai fazer vai me dar a oportunidade de ajudar ela, indicando ela para outras pessoas, que alguém vai olhar e vai falar, Ernesto, quem fez para você? Eu vou falar, pronto, fulano e ciclano. Agora, olha o que Deus faz. E o outro era um ímpio, um avarento, que profissionalmente tudo bem, mas ideologicamente ele não tinha os mesmos princípios e valores que a gente. Então tudo que eu colocasse, tudo que eu promovesse ele, eu estava promovendo alguém que está lá no mundo das trevas e fazendo mal para... Escuta, mas agora eu estou abençoando alguém que faz parte da cultura do reino de Deus. Pastor, o senhor está falando sobre contrato, sobre dinheiro? O senhor está falando... Não, eu estou falando sobre ouvir a voz certa. Agora olha aqui para mim. Quantos aqui, em um determinado momento você estava fazendo uma coisa e parece que veio uma voz no interior dizendo assim, não fala, um diálogo interior começou a dizer assim, não vai, não faz. Aí você acabou fazendo, aí daqui a pouco você olhou e falou assim, nossa, não era para eu ter feito. Alguém já passou por isso? Então deixa eu te falar, o seu problema não é sobre ouvir a voz de Deus, a sua questão é sobre obedecer o Deus que está falando com você. Porque muita gente, e é uma pergunta de muitos, como ouvir a voz de Deus? Na verdade, queridos, nós precisamos aprender a obedecer a voz de Deus. Pastor, e por que o senhor contou essa história? Porque eu quero que você entenda o seguinte, por que o senhor contou o primeiro ponto do Senhor? Porque a questão não é sobre Deus falar, porque Deus falar, Ele está falando. O problema é que Ele está falando e você não está agindo de acordo com o que Ele está falando. Lembra que eu disse, uma pessoa que mentiu para você, agora você fala, o que ele falar para mim não vale mais? Agora eu te pergunto, o que foi que Deus errou com você para que a voz dele também na sua vida não valha mais nada? A voz dele é importante para você, sim ou sim? Então, escuta, compara a voz do Senhor com a voz daquela pessoa que você não acredita. Não, pastor, a voz do Senhor é muito importante. Escuta, a voz do Senhor vai ser importante não pelo aquilo que você fala, mas por aquilo que você decide obedecer.
Posso ir mais fundo aqui, irmão? Pode? Então vamos lá. Quantos aqui hoje entendem que às vezes a vida está pesada e sobrecarregada? Levanta a mão. Levanta a mão. Amém. Não tem erro nisso, tá? Mas hoje está pesado? Tá. Mas continuar pesado é desprezar uma voz que disse assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... Então você talvez não dá importância para essa voz e começa a ouvir a voz do cansaço. Alguém está me entendendo aqui? Pastor, onde o senhor quer chegar? Nessa geração de hoje, muitas vozes estão falando conosco. E nós estamos cercados, eu quero falar de 5 aqui rapidinho. 5 vozes que competem dentro de nós. E aí vamos, pensando aqui, quais são essas 5 vozes, pastor? Se você quiser anotar, porque essas vozes, o problema não que são, sabe, o problema não é que Deus não está falando. O problema é que tem vozes disputando com a voz de Deus na sua vida. O problema é que tem voz que está disputando a sua atenção. E aí uma dessas vozes é a voz da carne. A Bíblia vai dizer que o Espírito luta contra a carne. E tem hora que essa carne, ela é como se fosse uma voz e ela te leva para lugares onde Deus não quer que você vá. Sim ou sim, queridos? Então essa voz está disputando a sua atenção. A outra voz que eu anotei é a voz do mundo. A voz do mundo está gritando para desconstruir toda a cultura judaica cristã em nós. E parece que o mundo está, sabe, querendo ditar as regras, que são contraditórias à palavra do Senhor. Mas existe uma voz do mundo, existe ou não existe? Essa semana, sexta-feira, eu falei para Augusto, vamos jantar, Augusto. É tranquilo hoje, tá, Augusto? É exemplo. Falei, vamos jantar. Diz que está tendo umas barraquinhas, uns negócios de comida típica lá no Center Shopping, lá no estacionamento. Quem ficou sabendo disso? Eu falei, vou lá e vamos jantar, vamos jantar. Irmão do céu, fiquei até com medo depois se alguém me viu lá. Foi assim, ó, eu entrei, dei uma volta, aí já estava um sonzão lá, complicada e perfeitinha. O senhor lembra dessa música, pastor? Na minha adolescência, essa música era um trem na nossa ouvido. E aí, meu irmão, quando eu cheguei, um tanto de gente bebendo, um cheiro forte de cerveja para todo lado. Eu fui passando nas beiradas, eu falei assim, onde tem o torresmo que eu vi no vídeo? Onde tem aquela comida, sabe, caseira? Onde tem aquela galinhada? E fui procurando, e aqueles povos... Gente, conforme eu fui passando, eu falei, não dá. Esse ambiente não me cabe. Não dá certo para mim. Aí aquele povo, aquela coiseira toda... Eu falei, vamos embora. Peguei na mão o Augusto, falei, vamos embora, Augusto, sai daqui correndo. Falei, aí a gente entrou lá para o restaurante, falei, aqui está menos mal. E sabe qual que é a voz do mundo? Está tudo certo, irmão, você está aqui só curtindo. Escuta, nós estamos sendo, sabe, confrontados por vozes que querem tirar a gente de um lugar onde Deus não quer que nós saiamos. Diga comigo, a voz da carne, a voz do mundo. A terceira, a voz das nossas emoções. Meu Deus do céu, quanta gente é refém da voz das suas emoções. É muita gente. E ainda, assim, minha psicanalista, acertei, né? Aline, eles ainda falam assim, não, mas eu sou assim. E você sabe, é fruto das emoções. Você lida com pessoas, você sabe, as emoções dela estão gritando, e ele parou de ouvir qualquer outra voz e começa a ouvir a voz das emoções. Sim ou sim, querido? Quem aqui por raiva já não quebrou um copo? Quem aqui por raiva já não rasgou um papel? Sim ou sim, queridos? Quem aqui com raiva não ligou para alguém e falou, preciso desabafar, eu vou falar o que eu tenho que falar porque eu sou verdade. Eu não vou... E ligou para uma pessoa e ofendeu, magoou, já passou por isso? Sim ou sim? Sabe o que é isso? A voz das suas emoções estão governando você. Diga comigo, voz do mundo, voz da carne, voz das nossas emoções. E outra voz, irmão, tem a voz do próprio inimigo. Pastor, mas o inimigo, escuta, foi assim lá no Éden. A voz do inimigo enganou Eva, dizendo que se ela comesse, ela ia ser igual a Deus, pois Deus já tinha feito o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quem está entendendo aqui o que eu estou dizendo? Agora, se tem a voz da carne,
se tem a voz do mundo, se tem a voz das nossas emoções, se tem a voz do inimigo, eu preciso lembrar você que a primeira voz que surgiu no mundo foi a voz de Deus. Essa voz disse, e disse Deus, é Deus falando. Disse Deus, é Deus falando. Disse Deus, é uma voz ecoando. Disse Deus, haja luz. E a luz, então escuta, a luz brilhou. Aí a Bíblia vai dizer que através do que Ele falou, tudo se formou. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? A voz do Senhor tem poder para mudar realidades. A voz do Senhor tem poder de começar coisas. A voz do Senhor tem poder de melhorar as coisas. A voz do Senhor tem poder para levantar quem está caído, curar quem está enfermo. A voz do Senhor tem poder para mudar a realidade. Então escuta, você precisa sair daqui com a convicção plena no seu coração. Eu não posso viver sem ouvir a voz do meu Deus. E parece ser simples, mas olha para você, olha na sua vida. Se estas vozes que eu falei aqui não são vozes que estão falando muito mais na sua vida. A voz da carne, a voz do mundo, a voz do inimigo, a voz das emoções. Não, pastor, essas vozes não falam não, mas olha para mim. Qual foi a última vez que você decidiu algo através daquilo que você ouviu da parte de Deus? Como eu acabei de contar meu testemunho de sexta-feira passada aqui. Fala para mim qual foi. Mas aí eu sei que tem hora que a gente fala, não, pastor, mas como então distinguir a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, com a voz das minhas emoções? Esse é o maior desafio, sim ou sim? E quem quer aprender isso, diga eu quero. Então eu vou ler um texto e a gente já vai embora. Porque Jesus ensinou isso para nós. Vamos ler? João capítulo de número 10. E o versículo de número 27. E aí eu queria... Aline, deu para fazer o banner? Você pôs o banner com verso? Que eu pedi? Então pode pôr o banner. João 10, 27. Olha, palavras de Jesus. E aqui, meu irmão, se a gente entender esse verso aqui, ó, esse que vai pôr. Pronto. Olha aqui. As minhas ovelhas, o que, gente? Ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Gente, esse texto é muito poderoso. Porque, preste atenção, para você ouvir a voz de Deus, vai ser preciso silenciar as outras vozes. Sim ou sim, queridos? E aí a questão é a seguinte, quando a gente não aprende a discernir as vozes que nós estamos ouvindo, nós acabamos sendo conduzido, preste atenção, sendo conduzido pela voz que fala mais alto. Presta atenção, porque isso aqui é poderoso. Quando eu não tenho discernimento espiritual, eu fico refém da voz que está gritando mais alto. E nem sempre a voz mais alta vai ser a voz divina. Nem sempre a voz mais alta vai ser a voz do Senhor. Até porque tem hora que Deus não fala, Ele sussurra no nosso ouvido, sim ou sim? Olha aqui para mim, queridos, na reunião que eu estava, é lógico que a voz daquele profissional era muito mais alta. Mas quem não tem discernimento, começa a ouvir a voz mais alta. E preste atenção, a voz mais alta que estão gritando por aí, está muito distoante com o que está escrito na palavra. Mas eu creio que Deus hoje está habilitando um povo, uma igreja, que vai parar de ouvir a voz mais alta, mas vai começar a ouvir a voz certa, que é a voz do nosso pastor. Escuta, o texto que a gente está lendo, João 10, 27, Jesus está dizendo o seguinte: olha, as minhas ovelhas. É então interessante, que eu vou falar sobre voz, sobre ouvir essa voz, estou falando, né, melhor. O texto fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E é tão interessante que a gente enfatiza sobre o verbo ouvir, que está no texto. Mas a questão é que quando você lê no contexto que Jesus escreveu, o pastor de ovelhas, que Jesus apresenta aqui, com relação
a história que ele está contando é uma relação entre pastor e ovelha, que é uma relação de convivência. Porque ele não fala assim, ó, as ovelhas. Ele fala o que, gente? Ele fala o que? As minhas. Sabe por quê, irmã Maria de Fátima? Porque naquela época era comum que os pastores de ovelhas, eles se reuniam para dormir ou para descansar no mesmo lugar. E aí as ovelhas se ajuntavam e se misturavam. Então as ovelhas estavam tudo junto. E naquela época, Batista, não era marcado, não tinha pulseirinha para identificar, essa aqui é a minha, essa aqui é a... Escuta, eram ovelhas, e eram muitas ovelhas. E aí sabe o que acontecia? Quando eles acordavam de manhã, nem todo mundo ia para o mesmo lugar, nem todo mundo ia para a mesma direção. Mas aí o pastor começava a dar um grito, o pastor começava a falar. E aí um pastor falava e ia para lá, outro pastor falava e vinha para cá. E aí o que acontecia? As ovelhas se despertavam e a ovelha ouviam a voz do seu pastor. E aonde elas ouviam que o pastor estava indo, ela também começava a seguir. A direção que o pastor tomava, essas ovelhas também o tomavam. E quando o pastor ia falando, elas começavam a vir atrás dele. E daqui a pouco, um foi para um lado, outro foi para o outro. E nenhuma ovelha foi perdida, porque todas as ovelhas ouviram a voz do seu pastor. E é isso que Jesus está falando. As minhas ovelhas, elas sabem quem eu sou, e quando ouvem a minha voz, pode ter outro gritando do outro lado, mas elas vão seguir a voz daquele que é o pastor. Aí vamos comigo? Escuta, eu fiquei pensando hoje de manhã, falei, Senhor, como que eu vou compartilhar algo sem alguém pensar que eu sou herege, sem alguém pensar que eu sou, escuta, que eu estou indo para outro lugar, mas olha aqui. Aí eu fico pensando, escuta, então está dizendo assim, o pastor está indo para um lado e as ovelhas seguem, sim ou sim? Aí olha para mim, quando você olha para o teu pastor aqui hoje, você acha que o pastor Ernesto é um homem de fé, sim ou sim? E você tem o mesmo nível de fé que esse pastor? Ah, não, pastor, não, então, porque o pastor está dando uma direção e talvez você não está seguindo essa direção. Você acha que o pastor Ernesto é dedicado ao Senhor, tem uma vida, sabe, de dedicação à obra do Senhor e o propósito dele com Deus? Sim ou sim? Você tem o mesmo estilo de vida que o pastor Ernesto? Não estou dizendo que você tem que ser pastor de igreja, mas você também tem uma relação. Eu acabei de contar um testemunho aqui agora, de fechar um contrato, que é um simples contrato de uma prestação de serviço, e eu não faço esse contrato se Deus não estiver validando. Você também faz assim como o seu pastor está fazendo? Pastor Ernesto, o senhor quer falar então que eu tenho que ser igual ao senhor? Não, você tem que ser igual a Jesus. É porque comparado a mim, é porque o nível é mais baixo. E se você está com dificuldade de acessar o nível mais baixo, como é que você vai acessar o nível mais alto? Eu estou tentando falar com o pastor Ernesto, para você seguir pelo menos eu, é porque aí a régua é muito mais baixa. Porque o exemplo de Jesus é muito mais, eu ainda totalmente buscando, sabe, ser semelhante a Ele. Agora, se nem com, escuta, eu falei aqui esses dias, uma pessoa com uma situação que veio falar comigo, eu falei, irmão, mas não é possível. Eu falei, irmão, deixa eu te falar, você é preguiçoso. Eu falei, agora, olha para mim, esses dias eu contei aqui que passei mal de madrugada, tive que correr para o hospital com uma dor, mas assim, imensurável, que eu fui até sem camisa para o hospital, cheguei lá só de bermuda. Eu falei, Senhor, uma tamanha dor. E aí beleza, passou 1h30, eu já estava melhorando e tal. Eu já falei, quero ir embora, vou trabalhar. E às vezes, irmão, eu estou aqui dando esse exemplo para você. Vamos trabalhar, correndo, fui trabalhar. Aí o camarada é uma casa, tem um filho e tudo e tal. Congrega, ouve o pastor contar o testemunho, escuta, ouve tantas coisas, vê o exemplo. Mas aí, uma gripezinha, ele pega um atestado de 7 dias. Agora qual que é a dificuldade? Se você está com dificuldade de seguir o exemplo do pastor que Deus colocou aqui na sua frente, que é cheio de falhas, como é que você vai conseguir alcançar o exemplo daquele que é perfeito? Começou a apertar ou está ficando tranquilo aí? Olha o texto, Jesus falou o quê? As minhas ovelhas. Olha para mim, dá sua atenção. A questão é que nós, preste atenção nisso, nós estamos muito interessados em ouvir a voz, mas nós estamos dispersos em ser pertencente. Preste atenção no que eu estou dizendo.
Porque Jesus está dizendo assim, ó, as minhas ovelhas, elas são minhas, porque elas me obedecem. Elas são minhas porque me ouvem. Elas são minhas porque o que eu falo elas seguem. Elas são minhas porque eu comprei elas por um bom preço e elas sabem que elas são minhas. Elas são minhas porque elas sabem que eu cuido. Elas são minhas porque sabem que eu direciono. Elas são minhas porque, como diz o salmista de número 23, ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Escuta, não é sobre correr atrás de uma voz, mas é sobre ter relacionamento com um pastor de ovelhas. Porque quando eu leio o texto aqui, eu vou correr para a gente não tomar muito tempo de vocês. Quando eu leio Jesus falando isso aí, o pastor não precisava empurrar ninguém, nenhuma ovelha naquela época. Ele simplesmente caminhava à frente e as ovelhas que era dele faziam o quê? Seguiam ele, reconheciam a sua voz. Então olha aqui, ó. Se eu até pensei em fazer uma dinâmica aqui, se eu pegar o Augusto aqui, colocar ele sentado, tampar os olhos dele e falar, Augusto, você precisa identificar quando é o papai que falar o teu nome. Aí eu pego aqui o Adilson, eu pego aqui o Luciano fala, Ernesto, ele vai falar, não é o meu pai. Ele pode estar de olho fechado, ele não é o meu pai. Aí se eu colocar aqui o Luciano, Ernesto, não é o meu pai. Aí a hora que eu falar Ernesto, ele vai falar, esse é o meu pai. Sabe por quê? Porque o filho conhece a voz do pai. Por quê? Porque tem relacionamento. O que Jesus está falando é o seguinte, as minhas ovelhas, elas entendem que antes de identificar uma voz, é preciso ter intimidade, porque é a intimidade que te ajuda a discernir a voz. Então a gente quer muito ouvir uma voz, mas não está disposto em criar uma intimidade. É por isso que é mais fácil você ouvir na internet um pastor que não te conhece, do que ouvir o seu pastor aqui, porque o pastor conhece você, ele tem mais intimidade do que o pastor da internet. Escuta, agora, nós não basta, nós apenas querer só ouvir a voz, se eu não quero criar intimidade, porque na intimidade começa a convivência, e na convivência eu sei o que o outro gosta e o que o outro não gosta, sim ou sim? Cadê os casados que estão aqui? Você sabe, Flávio, o que a Mari não gosta de comer? Sabe, claro. Por quê? Porque a questão do que o outro gosta, do que o outro aceita, ela é conhecida pela intimidade, pela convivência, sim ou sim? A pergunta é, qual que está o seu nível de intimidade com aquele que tem uma voz que te liberta, que te direciona, que te capacita, que faz você viver uma vida abundante e extraordinária? Porque é o seguinte, quando Jesus vai falar, interessante quando eu leio aqui, no versículo de número 27, ele fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aí, o que ele mostra? Ele não ensina um método. Entendeu? Não é um método. É interessante, Carlos, que quando eu olho aqui Jesus ensinando, ele não ensina aqui, ele não responde uma pergunta sobre como ouvir a voz. Não tem uma técnica, você tem que fechar a porta do quarto ali, tem que colocar um lençol branco, não pode estar de chinelo, tem que estar pisando no chão, porque o chão é coisa que Deus fez, e aí você vai estar mais conectado com Deus. Tem umas doideiras por aí, irmão. Como que você vai ouvir a voz de Deus? Você tem que levar esse lenço para casa, porque esse lenço é ungido, esse lenço é consagrado e tudo e tal. Não, Jesus não ensina uma técnica. Ele fala, para ouvir a minha voz, não é sobre um método, é sobre um relacionamento. Elas são minhas. E como elas são minhas, eu caminho com elas. Por que Jesus está falando? O contexto da história aqui é porque os fariseus, no capítulo 9 de João aqui, eles estão extremamente religiosos, eles seguem à risca, mas eles não acreditam que Jesus é o Messias. Aí eles começam a entrar em uma confusão, começam a entrar em briga e tudo. Aí Jesus vai falar, não, espera aí, é porque tem gente que está num ambiente cristão, mas não tem intimidade, porque estar nesse ambiente não diz que você vai ter intimidade. A intimidade é muito além do que apenas estar em um ambiente. Pergunte por quê? Porque a intimidade modela seu comportamento, a intimidade modela seu pensamento, a intimidade modela a sua forma de viver. Você está entendendo isso? Quantos aqui desejam ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Então procura ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Jesus, ele está dizendo, ele não diz assim, ó, quem aprende determinadas práticas vai ouvir a minha voz. Ele fala assim, não, as minhas ovelhas. Ou seja, o foco não está na voz, o foco está em quem pertence ao pastor.
Vocês estão entendendo? Quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Diga aqui, quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Agora, se a sua vida foi entregue para Ele, por que o mundo está falando mais forte do que Ele? Por que as emoções estão falando mais forte do que Ele? Por que o inimigo está falando mais forte do que Ele? Se a sua vida é dele, está na hora de ouvir a voz dele. E aí, eu sei que, pastor, como que eu vou fazer? Ouvir a voz de Deus. Escuta, a voz do Senhor, ela é reconhecida a quem pertence a Ele, por quem pertence. Então, se Ele é o seu Senhor, se Ele é o seu pastor, antes da audição, preste atenção, porque Ele fala minha, então Ele está falando de uma filiação, sim ou sim? Antes da audição é a filiação, antes da audição ou antes da direção é o pertencimento. Tem muita gente que quer ouvir uma voz, mas não quer seguir um direcionamento. E aí hoje, eu preciso que você volte a ouvir a voz do seu Senhor e do seu pastor. Parece ser estranho, mas olha aqui. Outro dia, eu estava conversando com um pastor, e a gente riu muito dessa história, mas eu falei, rapaz, errado o cara não está não. Esse pastor, ele foi pregar numa igreja, olha para mim, presta atenção. Ele foi pregar numa igreja, e aí, ele estava ministrando, não foi eu, tá gente, porque eu tenho esse hábito de fazer isso aqui também. Mas aí na hora que esse cara foi pregar na igreja, de um amigo dele, o amigo dele falou assim, ó, antes dele subir, falou, cara, eu preciso de uma palavra para oferta. Antes dele subir, então, me arruma um texto aí, fala um texto para mim, tudo e tal. Aí esse pastor amigo meu falou assim, não, tranquilo, lê no versículo tal, e ali fala disso, daquilo. Ele falou, beleza. Aí o pastor pregou, e o pastor da igreja ficou com aquela palavra. Aí daqui a pouco ele subiu no púlpito, que ele foi fazer o momento da oferta, e o pregador tinha dado um texto para ele, explicou como é que era. Aí ele subiu no púlpito, irmãos, vamos ofertar? E deixa eu falar com vocês, Deus falou comigo sobre uma palavra de oferta, e o Senhor falou fortemente em meu coração, e como Deus falou comigo, eu quero compartilhar com vocês. E compartilhou a voz, a palavra do pastor. Aí a hora que ele desceu, o pastor era amigo dele, falou, cara, você é mala demais. Como é que você tem coragem de falar que foi Deus que falou com você? Se você me perguntou aqui agora há pouco, eu que te passei a instrução e tudo e tal. Aí o pastor que falou que Deus falou comigo, ele falou, cara, você não é profeta de Deus? Ele falou, sou, então, Deus falou através de você. E eu fui lá e falei para a igreja. Eu falei, cara, esses pastores têm que ser estudados, um negócio desse. Que inteligência, que viés. Mas vamos lá? Errado ele não está. Verdade ou verdade? Porque se ele fez, foi. E aí na hora eu falei, cara, ele te quebrou, né? Porque você não teve saída. Porque se, ao contrário disso, é porque você não é uma pessoa de Deus, não tem uma palavra de Deus. Ele falou, sim. Aí o pastor brincou e falou assim, meu amigo, deixa eu te falar, é isso que nós precisamos. Entender que quando alguém sobe aqui no altar, existe uma palavra de Deus. Não é o Ernesto que está falando, é Deus que está falando. Não é o Ernesto que tem as convicções dele, não. É o Senhor que está falando. E você precisa começar a levar a sério aquilo que Deus está falando ao seu respeito. Porque quando Deus fala, o que eu e você precisamos fazer é obedecer. Escute, fique de pé que eu quero encerrar. Olhe para mim. E por que Jesus fala as minhas ovelhas? Porque quando a gente olha esse texto, quando ele falava, olhe para mim, pensando na ovelha, Jesus usa essa metáfora da ovelha, essa forma ilustrativa. É porque na cultura judaica, uma ovelha, ela não queria, radisque, apenas um pastor. A ovelha, quando ela estava sobre a responsabilidade, ou nesse grupo de ovelhas pastoral, essa ovelha passava a depender dele para tudo. Vamos comigo? Qual que era a responsabilidade do pastor? Dar alimentação para as ovelhas, sim ou sim? É o pastor que leva para o pasto, sim ou sim? Qual que era a responsabilidade do pastor? Proteger, porque quando vinha o lobo,
era o pastor que protegia, sim ou sim? Quando o pastor cuidava das ovelhas, ele dava direção. Por isso eu fiz menção aqui do Salmo de número 23. Ele guia-me mansamente às águas tranquilas. Era o pastor que dava direção, sim ou sim? Ou seja, quando uma ovelha se dispunha, ela está dizendo: a partir de agora, a minha vida depende do meu pastor. O meu alimento, a minha proteção, a minha direção e a minha sobrevivência. Parece ser simples, mas na nossa vida, às vezes não está sendo assim não. A gente fala: não, entreguei minha vida para Jesus. Mas quem dirige você talvez é as suas emoções. Quem dirige você talvez é a ganância. Quem dirige você talvez é os desejos carnais. Quem dirige você às vezes, sabe? Escuta, queridos, é tão louco isso. Porque um dia eu estava aconselhando uma pessoa, falou: pastor, eu não aguento mais. Eu falei: o que foi? Aquele fulano levantou, colocou um levante contra mim, que eu não aguento mais. Eu falei: ah é? Mas como assim? Pastor, toda hora eu fico pensando no que aquela pessoa fez, no que ela está maquinando contra mim, e não sei o que, eu não aguento mais, pastor. Eu falei: então, mas o que Deus falou a seu respeito? Como assim, pastor? Não, o que você sabe que Deus já falou a seu respeito? Não, pastor, então, eu sei que Deus me escolheu para um chamado, Deus tem uma vocação para a minha vida e tudo e tal. Por que a voz da promessa está falando mais baixo? Está na hora de parar, de deixar outra voz competir com a voz de Deus na sua vida, minha filha. Ela ficou parada assim. Falei: você não entendeu? Eu vou explicar de novo. Ela falou: não, eu entendi. Falei: você não quer que eu fale de novo? Ela falou: não precisa falar. Eu falei: por que você ficou calada? Eu estou achando que você não entendeu. Você não quer que eu fale de novo? Ela falou: não, eu só estou aqui pensando como que eu posso e como que eu pude na minha vida dar tanta importância para outras vozes e não ouvir a voz do meu Deus. Alguém que já passou uma crise financeira, ou seja, tem mais conta para pagar do que dinheiro na conta para isso? Alguém já passou essa crise? Ok. Alguém aqui já passou por um nível de enfermidade que parece que os remédios não estão conseguindo e você tem uma dor constante, ou passou por aquele momento de dor e parece que nada resolvia? Quem aqui na hora dessa dor falou: nossa, gente, acho que vai acabar a minha vida? Quem aqui pegou um diagnóstico que talvez o diagnóstico falava era sentença de morte? Quem aqui uma vez, se você confiou tanto em alguém, e aí essa frustração aconteceu, e por causa dessa frustração você pensou: a minha vida acabou por conta dessa situação? Alguém já passou por isso? Agora eu te pergunto: aonde estava a voz de Deus nestas horas? Onde estava? Onde estava a voz de Deus nessa hora? Escuta, quando eu falo sobre a voz das emoções, tem muita gente aqui que já era para estar vivendo um propósito singular, mas o medo está falando mais alto, e aí você não vai, não avança. Quando eu falo sobre as emoções, tem gente que por causa de raiva saiu da igreja, por causa de raiva está implicando lá no... Escuta, a voz do Senhor precisa ser a voz mais alta na sua vida. Esses dias eu falei com nossos líderes, falei: gente, vamos voltar pelo menos para o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Põe aí para nós, Mateus 5, olha lá. Vamos só ver as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, olha o que está escrito. Vamos ler isto. Ao ver multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos aproximando-se dele, vamos lá, aí ele começa. E ele começou o que, gente? A ensiná-los, dizendo: bem-aventurados. Pastor, o que é bem-aventurado? Feliz será. Ou seja, como é feliz o homem que... Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos lá, mais um. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão o quê? Está escrito. Oh, feliz é quando você está chorando, porque vai vir consolo de Deus para a sua vida. Aí você chora pensando que é o fim da sua história. Olha lá, bem-aventurados os
humildes, pois receberão o quê? A terra por herança. Ah, não está aqui, irmão? Só eu que estou lendo. Tem como jogar aqui? Isso, vai jogar, né? Versículo 6, ele vai dizer: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão o quê? Satisfeitos. Versículo 7 vai dizer o seguinte, por favor põe o 7. Bem-aventurado os misericordiosos. Por quê? Pois eles obterão o quê? Misericórdia. Opa! Essa é a voz que você tem que ouvir. Um dia eu falei com uma pessoa, eu falei: deixa eu te falar, eu vou te oferecer misericórdia, porque eu recebo misericórdia. Alguém falou assim: pastor, o senhor acredita em mim? Eu falei assim: como não acreditar? Se Deus te garantiu o fôlego de vida, é porque Ele ainda acredita. Se Ele acredita, quem sou eu para não acreditar? Mas eu te fiz mal. Eu vou oferecer misericórdia, porque os misericordiosos também vão receber misericórdia. Olha o texto, 8. Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, limpa seu coração aí, meu irmão. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tantas vozes disputando com a voz de Deus na nossa vida. Tantas vozes disputando. Não era nem para ter uma disputa, irmão. Mas quantas vozes estão disputando com a voz de Deus aí? Aí eu fico pensando nesse Deus de amor, nesse Deus que cuida, nesse Deus que é o maior interessado em que você dê certo. Por que que você está permitindo que outras vozes conquistem o seu coração? Mas Jesus disse: as minhas ovelhas. Então preste atenção. É impossível querer ouvir uma voz se você não está disposto a ter um relacionamento. E sabe por que eu estou pregando essa palavra aqui? Semana passada, no domingo de manhã aqui, quem lembra da mensagem? A mensagem foi: em qual lugar Deus está na sua vida? A mensagem foi importante? Quando foi? Quem estava aqui, diga amém. Foi importante? Foi uma mensagem de Deus? Foi uma voz de Deus para a sua vida? O quanto que essa voz mudou a sua vida essa semana? Porque se a voz não mudou a vida, é como se Deus tivesse falado com você, decepcionou, e você está falando assim: Deus falar e não falar para mim é a mesma coisa. Mas nós atribuímos isso no começo dessa mensagem a um mentiroso, a uma pessoa falsa, uma pessoa que te traiu. O que que Deus fez para que você faça com que a voz dele não valha nada para você? Não, pastor, a voz de Deus é importante. Não, escuta, isso talvez você fala como um clichê, mas a pergunta é: se Deus falar para você ir lá e abraçar a pessoa que te fez o maior mal, você tem coragem de fazer isso? É a voz. Não, mas se Deus falar, pastor, eu faço. Sim ou sim, gente? Então ele já falou: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Então ele falou: perdoa. Se ele falar para você: vai lá, aquela pessoa que falou mal de você, fala bem dele. Um dia eu falei de um pastor aqui, agradecendo a ele, agradecendo por uma situação que ele fez. Aí uma pessoa chegou e me: pastor, o senhor é esquisito demais. Eu falei: esquisito? Por quê? Eu sei que eu sou, mas não precisa ser tão direto, irmão. Mas só me explica para ver se a gente alinha a esquisitice. Ele falou assim: cara, você está falando bem de um pastor que até você sabe que ele fala mal de você. Eu falei: tá, mas aí escuta, a Bíblia fala assim, ó: bendizei aos que vos maldizem. Então não é sobre você. Deus não precisa falar para você falar bem de quem fala mal. Ele já falou. É você que não consegue ouvir essa voz. E aí vamos lá? A palavra de Deus vai dizer no Salmo de número 103, o versículo 3. Davi vai falar assim: escuta. Versículo 1 ele fala: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. E aí ele vai dizer, versículo 2: bendiga ao Senhor a minha alma.
ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum das suas bênçãos ou de nenhum dos seus benefícios. Aí ele fala no versículo 3, um versículo master, versículo 3, Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Olha para mim, se Deus te perdoa, essa é a voz, você concorda que é a palavra de Deus? Então é Deus falando. Se Deus te perdoa todas as suas iniquidades, por que você está com esse sentimento de culpa tão grande assim? E aí Davi encerra dizendo assim, ó, e ele cura, na versão Almeida vai falar assim, ó, e ele sara todas as suas feridas. Opa, peraí, ele está conversando com a alma. Se estivesse conversando, falando de um corpo, a ferida podia ser um risco, a ferida podia ser uma doença, mas ele está falando da alma. E o que é a ferida da alma? Essas frustrações que você está guardando até hoje. Essa tristeza, essa incerteza, esse trauma, esse medo. Esse medo tem até de falar em público. O medo de falar em público não é sobre uma inabilidade de fala, mas é sobre uma presença de trauma. Ai, pastor, o mexeu comigo. É porque lá atrás alguém te acusou, alguém te feriu, ou então o seu próprio pai, sua própria mãe. Nós vamos sair. E eu não quero ouvir um pio. Se você falar, você sabe que a hora que chegar aqui, sua mãe não sabe, seu pai não sabe, mas colocou um trauma em você. E Deus te deu um propósito para você falar, colocou coisa no seu coração, e você fica vendo alguém aqui cantando, às vezes falando, por que isso não acontece comigo? Porque o trauma existencial travou você. Mas tem uma palavra dizendo que o Senhor Jesus cura isso da sua vida hoje. Eu gosto muito de um texto de Provérbios, pode vir os intercessores, Provérbios 4:18. Esse é o texto áureo. Esse é o texto base da minha empresa. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tem muita gente querendo brilhar mais e mais, mas esquece do primeiro passo, que precisa trilhar um caminho de justiça. O brilhar mais e mais não é para qualquer um, é para os justos. Então lá na empresa, nós não quebramos o princípio da verdade, nós não trapaceamos ninguém, porque se um dia a gente parar de ser justo, a gente para de crescer. Agora, você não incomoda muito não, que a sua vida está do mesmo jeito há muito tempo? Porque se está certa a sua vida de estar do mesmo jeito há muito tempo, nós temos que tirar esse versículo da Bíblia. Mas talvez a gente parou de ouvir uma voz que me conduz a uma vida de caminho de justiça. Porque sem a voz dele não dá para a gente ser justo, irmão. Porque não é sobre você, é sobre ele. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito Santo me convence do erro e do pecado. Ele me convence. Se tem que convencer, é porque primeiro tem algo. E o que tem em nós? O pecado. Mas o Espírito Santo me convence para vencer esse pecado e viver uma vida de justiça. Vamos lá? Qual é a voz que você está ouvindo? E a gente é especialista de ouvir muitas vozes. Eu vou finalizar orando por vocês. Escuta, hoje, as mulheres aqui, mulheres, qual é a paleta de cor do momento para vocês, mulheres? Vai lá, pode falar aí. É o marrom. Marrom, bege, essa paleta, quer ver? Só das mulheres que estão mais ou menos nesse tom, bege, marrom e tudo e tal, levanta a mão aí, as mulheres, só as mulheres. Levanta alto, irmãs, e levanta alto. Olha aí, olha o tanto de mulher que está de marrom, nessa paleta. Outro dia eu fui numa loja, aí, eu não sei o que foi que a gente falou de negócio marrom, aí a vendedora falou assim, não, o marrom é o preto do momento, porque antigamente o preto dava certo para tudo, né? Hoje o marrom dá certo para tudo. E sabe por que a gente coloca marrom? Porque uma voz da moda está dizendo que a tendência agora é marrom. É a voz. E tem problema seguir essa voz? Não tem. O problema é quando essa voz fala mais alto que a voz de Deus. Aí você quer estar muito na moda e saiu da moda da palavra. Eu só quero que você volte a ouvir a voz do Senhor. E você não está ouvindo porque Ele parou de falar. Você não está ouvindo porque você parou de ter intimidade e relacionamento com Ele. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus aqui. Eu quero orar.
Vamos fechar nossos olhos. Pastor Renato, sobe aqui, por favor. Venha orar por nós. Pois eu sei que Deus vai te dar a capacidade de ouvir, compreender, atender e obedecer. Diga comigo: ouvir, compreender, atender e obedecer. Era isso que Jesus falava. E quando o pastor gritava, a ovelha ouvia, atendia e obedecia. Compreendia. É o meu pastor que está falando. E que hoje você possa ouvir esse pastor, que nunca parou de falar com você. Mas você precisa discernir essa voz, compreender essa voz e obedecer essa voz a partir de hoje. Em nome de Jesus.